Bom dia, hoje é o dia 3 de julho. Nossa meditação se encontra em Romanos capítulo 8, versos 26 e também o verso 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Esse texto de Romanos capítulo 8, que vai do verso 17 ao verso 27, nos fala então desses gemidos inexprimíveis. Em outras versões a gente pode encontrar o verbo suspirar. E aqui nesse texto nós temos então a criação, nós vemos a criação que está suspirando, vemos também os filhos de Deus que suspiram, e finalmente o Espírito Santo também suspira aqui e intercede por nós. Romanos capítulo 8, às vezes é conhecido como o capítulo que fala da liberação pelo Espírito Santo de Deus. E a gente viu que é o Espírito de Deus que atesta, que coloca em nosso coração a certeza de que somos filhos de Deus. Também fomos libertos do pecado pela ação do Espírito Santo de Deus no início do capítulo 8. Quando ele fala que aquele que não possede, que não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E aqui a gente está vendo que o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com suspiros que não se pode expressar através de palavras. Interessante notar que o último texto de toda a Bíblia, em Apocalipse, é esta oração que a gente conhecida como Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Retorne, volte para nós. E esta é uma oração que é uma oração da igreja, mas também do Espírito de Deus. O Espírito de Cristo que habita em nosso coração e que é o penhor da nossa herança, como diz Paulo, é a garantia que recebemos de que vamos receber a nossa herança um dia. Esse mesmo Espírito nos acompanha na nossa vida cotidiana. Há quem diga que no texto bíblico a gente encontra duas intercessões importantes. O Filho intercede diante do trono de Deus por nós e o Espírito Santo intercede por nós aqui na terra, em nossos corações. Quando o Senhor voltou ao céu, ele disse que ele enviaria o Consolador, que ficaria conosco para sempre. E esse Consolador é o Espírito de Deus que nos acompanha na nossa vida diária. Não somente quando vamos ao culto e cultuamos ao Senhor junto com os nossos irmãos, mas na nossa vida diária, nos problemas que temos que enfrentar, a gente conta com a presença e com a intercessão do Espírito Santo. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. A palavra-chave, eu creio, nesse texto, nessa parte de Romanos 8, que vai do verso 17 ao verso 27, é a palavra sofrimento. Há um grande sofrimento na natureza que está suspirando até o dia em que haverá manifestação da glória de Deus nos filhos de Deus. Há um sofrimento também no coração dos filhos de Deus que gemem enquanto esperam a totalidade da salvação que lhes foi prometida pela graça de Deus. E aqui, o Espírito Santo suspira, geme conosco. Porque é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que pedir. Muitas das vezes a gente não sabe como orar. Então esse mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não são palavras aqui. Alguém poderia dizer, é o fato de você poder falar numa outra língua que você não entende. Mas o texto aqui está dizendo que são gemidos inexprimíveis. São gemidos que não se pode expressar com palavras numa língua que seja uma língua de homens ou uma outra língua. E o Espírito que examina os nossos corações, que também conhece a intenção do coração de Deus, ele vai interceder segundo Deus por nós, aqui chamados de santos, aqueles que foram colocados,
que existem para a glória de Deus, que pertencem a Deus. Então, que possamos fazer confiar no Espírito de Deus que nos foi dado e que intercede por nós, que nos acompanha na nossa carreira. Às vezes a gente se sente tão fraco, a gente se sente tão debilitado na nossa alma, que a gente não tem palavras nem para expressar. E o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Quando a gente não sabe falar, quando a gente não sabe o que dizer, não sabe o que pedir, Deus conhece a nossa fraqueza, Deus conhece o nosso sofrimento. E o Espírito dele que habita em nós está ciente desse sofrimento, dessa passagem por esse vale profundo que às vezes a gente passa. Não é mesmo? Cada um de nós. O Paulo, inclusive, esse mesmo Paulo que parece ser um apóstolo todo-poderoso, um dia ele ora ao Senhor pedindo que um certo espinho seja tirado de sua carne. Ninguém sabe que espinho era aquele. O texto não fala, mesmo que as pessoas às vezes tentam especular, dizendo, eu acho que é isso e aquilo outro. Mas pelo menos a gente entende uma coisa, uma fraqueza muito grande no coração de Paulo e ele intercede. Mas mais ainda o Espírito Santo está intercedendo por ele. Não estamos sós. Olha que mensagem de consolação para nós hoje. Em plena pandemia, né, quando um vírus está mudando a face da terra, a economia da terra, nós podemos confiar no Senhor e confiar no Espírito Santo que nos foi dado e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que Deus vos abençoe.